Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Monarca Teorias e hoje vim com a teoria O Prodígio Namikaze capítulo 11. Antes de começar a teoria, eu vou mendigar seu like e a sua inscrição, então já se inscrevam e deixem o like. Passem nos canais da Fênix Aliança, links na descrição. Recomendo assistir todos os meus vídeos em 2x de velocidade. Também recomendo assistir os vídeos anteriores para melhor entendimento. Agora sem enrolação, vamos começar essa bagaça. No último episódio, Naruto e seu time começaram seus treinamentos individuais. Subtítulo do capítulo: Finais do Exame Chunin Parte 1. Esse é o poder do monarca, sombra surgindo do sol. Mais forte a cada batalha, eu tô roubando o sol. Caçador, ser fraco nunca mais vou. Do rank ao rank sorteio. A multidão rugiu e aplaudiu, enquanto Naruto estava no centro do estádio de exames Suna Chunin. À sua esquerda estavam Itachi e Anko, enquanto à sua direita estavam os Times e Vaikumo. É muita gente, Naruto murmurou enquanto Anko e Itachi tiveram que concordar. Facilmente todos os shinobi de Suna e a maioria de seus civis estavam aqui no estádio, junto com muitos shinobi estrangeiros. Vai Naruto, Naruto ouviu enquanto olhava para o estádio e ficou um pouco vermelho antes de sorrir ao ver Tsunade Shizunirozen na multidão. Tsunade até tinha feito uma bandeira gigante que dizia time Naruto e estava balançando por aí. Em vez de ficar envergonhado, ele apenas riu e fez um sinal de positivo com o polegar para Tsunade enquanto sorria para ele. Logo ao lado deles estava Mikoto e alguns membros do clã Uchiha que incluíam Fugaku, Sasuke, Ria e o membro da família de Itachi, Shizui, que Naruto havia conhecido algumas vezes antes. Shizui era muito parecido com Itachi e também não tinha aquele pau Uchiha na bunda. A pequena Ria estava sentada no colo da mãe enquanto olhava alegremente para o novo lugar, enquanto acenava com as mãozinhas para o irmão mais velho, enquanto Sasuke também sorria e torcia por Itachi. Do outro lado do estádio estava o pessoal de Kumo e Iva que estavam quietos e estoicos. Embora Naruto tenha notado que muitos dos shinobi de Iva estavam olhando para ele com curiosidade ou com um olhar penetrante no rosto. Os olhares que eles fizeram para ele fariam com que eles quisessem pular de seus assentos e atacá-lo. Então, na caixa do Hokage estava seu pai junto com o Kazekage, Raikage e surpreendentemente o Tsuchikage. Seu pai estava ocupado conversando com o Kazekage e tinha Kakashi de pé ao lado dele como guarda-costas. O Kazekage tinha um homem bronzeado com metade do rosto coberto por uma capa branca. O velho Tsuchikage é um velho muito baixo, com uma barba triangular e um bigode com cantos angulares, um grande nariz vermelho e sobrancelhas grossas. O topo de sua cabeça é completamente careca, embora ele tenha longos cabelos brancos na metade inferior de sua cabeça, que são estilizados em um corte de cabelo Shomage tradicional. Sobre seu casaco shinobi, ele usava um casaco principalmente verde e vermelho. Ao lado dele estava um homem grande vestindo o tradicional uniforme vermelho Iva, mas sem manga no braço direito, mostrando seus braços maiores. Ao lado do Raikage estava o mesmo Jonin que o acompanhou até Konoha há pouco mais de um ano. Enquanto Naruto esperava o inspetor começar o terceiro exame, ele sabia que sua própria família não estava nas arquibancadas. Antes de partirem para Suna, Minato e Jiraiya decidiram que seria melhor manter os gêmeos e Mina em Konoha, já que não queriam arriscar nenhuma tentativa de assassinato. Kushina concordou prontamente, o que deixou Naruto bravo. Ele se perguntou se seus pais realmente se lembravam dele. Eles não demonstraram nenhuma preocupação quando ele partiu para Suna há mais de um mês e ainda assim agora eles estavam preocupados com os gêmeos. Em vez de vir para Suna, eles assistiriam do estádio Chunin na Folha, onde estariam passando os exames Chunin na tela grande para aqueles que não tinham ido para Suna poderem assistir. Sua visão então se voltou para o shinobi que ele e seu time teriam que enfrentar, mas notou que Iva Kunoichi estava olhando para ele. Kurotsuchi, cujo nome ele lembrava, a roupa era a mesma de antes, mas seus olhos estavam cheios de confiança.
Aposto que ela ficou muito mais forte desde a última vez, já que seu avô é o Tsuchikage. Afinal, ele pensou enquanto olhava novamente para a caixa dos Kage e via Onoki olhando para sua neta com um sorriso orgulhoso antes de se virar para Naruto e estreitar um pouco o olhar, logo após zombando um pouco. Nas arquibancadas, Tsunade, que estava de olho em Naruto, viu para onde seu olhar estava indo e percebeu Onoki olhando para ele. Ela deixou um rosnado se acumular em sua garganta, prometendo dor a Onoki se ele tentasse alguma coisa durante os exames. Ao lado dele, Anko levantou um pouco as sobrancelhas. Você está bem, Naruto? Anko perguntou enquanto dava um tapinha no cotovelo do amigo ao ver sua carranca no rosto. Sim, estou bem. Só estou pensando em algo, ele disse, desviando o olhar das arquibancadas e se concentrando apenas no chão à sua frente. Sempre perigoso, ela disse rindo um pouco enquanto Naruto batia seu quadril contra ela, quase a fazendo tropeçar. Ele recebeu apenas um olhar de volta. Konoha. Kushina sentou-se na caixa Kage com muitos chefes de clã em volta, enquanto esperavam para assistirem aos exames Chunin. Imaginando o quão bem o time de Mikoto iria se sair, já que ela havia se gabado de que seu time definitivamente faria Chunin na primeira vez. Isso rendeu muitas zombarias pensando que era ridículo, mas estavam curiosos mesmo assim. Kushina estava sentada com Mina no colo, que ria alegremente ao ver seu irmão na tela grande. Se não fosse pelos olhos, ele seria uma cópia carbono de Minato, disse Inora, enquanto sua filha Ino estava sentada a seus pés, brincando alegremente com Mito e as outras crianças do clã. Suna. Do centro da arena, uma pequena nuvem de fumaça surgiu e foi rapidamente varrida para longe. Pakura chegou e ficou na arena chamando a atenção para si mesma, pois estar lá sinalizava que as lutas estavam prestes a começar. Boa sorte, rapazes, sussurrou Naruto. Você também, Itachi e Anko disseram a ele antes de prestarem atenção, enquanto o Kazekage se levantava de seu assento e começava a falar, enquanto sua voz era projetada pela arena. Senhoras e senhores, bem-vindos à terceira parte dos exames Chunin. Dou as boas-vindas a todos que são da vila de Konoha, Iwagakure e Kumogakure e espero que estejam aproveitando sua estadia aqui em Suna. Observem como esses 8 jovens genin mostrarão ao mundo porque estão prontos para avançar para se tornarem Chunin de sua vila. Pakura, deixo o resto com você. Pakura assentiu em direção ao seu Kazekage antes de olhar para os 8 genin. Se algum de vocês quiser desistir agora, então agora é a hora de fazê-lo, disse ela enquanto todos observavam, já que ninguém se movia. Nesse caso, todos, exceto Anko Mitarashi, de Konoha e Raido Kuroshine, de Kumo, por favor, deixem o campo e vão para o camarote dos competidores, disse ela. Chute algumas bundas, Anko, Naruto disse enquanto Anko sorria para ele, sabendo que chutar bundas era exatamente o que ela faria. Naruto e Itachi deixaram a arena e ficaram um ao lado do outro enquanto observavam seu amigo e companheiro de equipe. Então, como você acha que ela vai se sair? Itachi perguntou observando Anko tomar sua posição, assim como o shinobi de Kumo. Naruto sorriu para a pergunta. Anko vai ganhar, sem perguntas. Ela tem trabalhado muito na semana passada, então não tem como ela perder para esse cara. No campo. Você está pronta para perder, garota folha? Raido perguntou enquanto estalava o pescoço e movia os braços. Anko ficou calma e firme enquanto olhava para sua oponente antes de lamber os lábios, mostrando sua expectativa pela partida. Pakura ficou de lado enquanto olhava entre os dois. Ela levantou um braço, o que fez todo o estádio ficar em silêncio antes de ela balançar para baixo. Hajime. Assim que a palavra foi dita, Raido disparou para frente e puxou uma espada da bainha em suas costas e balançou para baixo em direção a ela. Anko viu e pulou para trás alguns metros. Raido não parou, pois ele rapidamente pulou para frente e começou a tentar golpear Anko com sua lâmina. Ele estava balançando em um frenesi louco, mas Anko, no entanto, estava facilmente desviando dos golpes. Raiton. Inazuma Zeppin, ele disse enquanto jogava sua mão para frente para tentar agarrar o ombro de Anko enquanto enviava correntes de relâmpagos atravessando seu corpo.
Anko, no entanto, fez um Kawarimi no Jutsu e se afastou, reaparecendo 10 metros atrás dele, deixando um tronco em seu local anterior. Enquanto estava ali, ela se abaixou um pouco e passou o polegar pelo chão, algo que Raido não notou, enquanto os shinobi nas arquibancadas sim. Interessante, pensou Hiruzen enquanto observava Anko. Raido rosnou alto e respirou fundo. Ele então mais uma vez avançou, dessa vez tentou acertá-la com seu taijutsu, que, por sinal, é um taijutsu semelhante a um taijutsu de estilo de academia. Seus socos e chutes eram um pouco desleixados e Anko facilmente manobrou para fora do caminho antes de pousar mais uma vez a 10 metros de distância dele. Droga, pare de se esquivar e fugir, sua covarde, ele disse a Anko antes de sentir algo cortar sua bochecha. De repente sentiu um fio quente escorrendo por ela. Um corte se formou em sua bochecha e em seu pescoço havia uma kunai. Anko saiu de seu lugar na frente dele e apareceu atrás dele enquanto prendia os braços dele atrás das costas. Quem é covarde, seu babaca? Ela disse enquanto lambia um pequeno rastro de sangue da bochecha dele, o que assustou Raido. Ela o empurrou para frente e com uma grande velocidade e precisão lançou senbons em direção a Raido. Senbons? Ele riu enquanto os tirava. Que patético, ele disse jogando-os fora antes de perceber que seus braços de repente ficaram moles. Um olhar de horror e surpresa apareceu em seu rosto quando seu outro braço de repente também se soltou. Meus braços. O que você fez? Aqueles senbons patéticos, como você as chamou, foram envenenadas, ela disse, fazendo os olhos de Raido se arregalarem como pires. Não se preocupe, não é prejudicial, mas fará seu corpo ficar dormente e mole por algumas horas. Bom, você deve estar bem até o fim do dia, disse Anko dando de ombros. No entanto, ela disse enquanto um sorriso perverso aparecia em seu rosto. Isso significa que agora você está pronto para ser pego. Ela faz um sinal com a mão e uma cobra grande, maior que Raido, sai do chão e se enrola no garoto entorpecido que agora parece pronto para cair no chão de medo. Agora você pode se render ou eu poderia pedir para meu amigo comer você como um lanche. Ele não é alimentado há alguns dias, então ele está com muita fome, ela disse acariciando a cabeça de sua cobra, antes que a cobra sibilasse alto para Raido. Todos assistiram enquanto a cobra abria sua mandíbula e alongava suas presas em direção a ele. Assim que a boca da cobra estava prestes a devorá-lo inteiro, Raido gritou. Eu desisto. Eu me rendo. Droga, isso acaba com a graça das coisas, disse Anko antes de dar de ombros enquanto chamava a cobra gigante e observava Raido cair no chão como um saco de batatas. Pakura, que estava um pouco de lado, sorriu um pouco antes de levantar a mão. A vencedora da partida é Anko Mitarashi de Konoha. Quando ela falou, a plateia aplaudiu enquanto os de Konoha comemoravam. Pakura optou por chamar uma maca para entrar em campo e eles rapidamente levaram Raido embora. Aquela garota é muito boa. Ela pode ter um futuro brilhante na folha, disse Hiruzen. Embora eu me pergunte onde ela aprendeu a usar venenos. Tanto Hiruzen quanto Tsuande olharam para Shizune, que se mexeu um pouco em seu assento antes de retornar a olhar para o campo. No camarote do Okage, o Raikage resmungou um pouco enquanto Onoki olhava para a garota com curiosidade. Como é que ela tem o contrato com as Nark? Ele perguntou. Não tenho liberdade para dizer isso, disse Minato com firmeza enquanto Kakashi olhava para o Kage mais velho enquanto o guarda de Onoki olhava para Kakashi. Eu não me incomodaria em perguntar Tsuchikage. Quando se trata de compartilhar informações, não espere receber nada em troca dele ou daquela vila dele. Disse o Raikage com um leve desdém. Minato os olhou de seu assento enquanto os dois Kages bufavam. Não é de se surpreender. O garoto sempre foi cheio de si, Onoki murmurou enquanto Kakashi o olhava antes de Onoki olhar para Kakashi. Garoto, se você não parar de me encarar, você vai se juntar ao seu pai na vida após a morte, ele ameaçou enquanto Minato colocava a mão no ombro de Kakashi enquanto as coisas ficavam quietas no camarote dos Kages. Bom trabalho, Anko. Você mostrou a ele quem manda, disse Naruto enquanto Anko dava de ombros. Fiz o que pude, ela disse antes de olhar para Itachi.
É melhor você vencer sua partida porque estarei esperando por você na próxima rodada, ela disse enquanto Itachi assentia e começava a caminhar em direção ao campo. Itachi chegou ao campo enquanto olhava para seu oponente, Deidara de Iva. O shinobi loiro de Iva estava sorrindo enquanto suas mãos estavam muito próximas de uma bolsa em seu lado. Uchiha-san. Você está pronto para contemplar minha arte? Ela com certeza é um estrondo, ele disse enquanto Itachi franzia a testa. Arte? Se perguntou Itachi em voz alta. A arte é rápida, algo que acontece em um instante. É tão rápido que a maioria nem percebe. Exceto eu. A arte é linda. Seria ótimo derrotar você, Uchiha-san. Meu sensei, o Tsuchikage, ficará satisfeito comigo sabendo que derrotei alguém do famoso clã Uchiha. Depois de falar, muitos olharam para ele surpresos por ele ter sido treinado por Onoki. Alguns dos membros Uchiha, incluindo Mikoto, pareciam um pouco preocupados, enquanto Fugaku e os outros não demonstraram nenhuma emoção. Na caixa Kage, os outros Kages olharam para Onoki surpresos, já que Onoki nunca havia demonstrado interesse em aceitar um aluno antes, além daqueles de sua família. Então eles se perguntaram o que havia de tão especial naquele garoto. Um aluno do Tsuchikage. Ele vai ser bom então, disse Naruto enquanto Anko concordava. A voz de Pakura tirou todos de seus pensamentos enquanto ela levantava as mãos. Ela olhou para os dois que assentiram para ela. Ela assentiu de volta antes de gritar a Jimmy. Imediatamente, Itachi e Deidara pularam para trás, cada um pousando do outro lado do campo. Itachi tocou suas shurikens no bolso enquanto mantinha os olhos grudados em Deidara enquanto Deidara colocava a mão na bolsa e tirava um pedaço de argila branca. Todos olharam com curiosidade para o que ele estava fazendo, assim como Itachi antes que todos tivessem um olhar um pouco enojado quando viram uma boca aparecer em sua mão como uma língua saindo dela. A boca extra comeu a argila e começou a mastigá-la. Acho que perdi o apetite, Ka-chan, disse Sasuke parecendo um pouco verde, assim como Ria, que estava fazendo beicinho e gesticulando com os braços diante da ação, obviamente não impressionada. Deidara sorriu antes de notar que os olhos de Itachi se tornaram o temido Sharingan e que eles estavam girando. Ele desviou o olhar e tentou evitar contato visual, já que lhe disseram que um Uchiha poderia facilmente colocar um Genjutsu em alguém apenas olhando para ele. Seus truques de visão não vão funcionar em mim, ele disse enquanto Itachi lançava uma saraivada de shurikens. Dokton. Doreki, Deidara gritou enquanto fazia os sinais de mão enquanto sua mão direita ainda mastigava a argila. A parede avançou e parou os shurikens, mas Deidara ficou surpreso ao ver Itachi aparecer rapidamente no topo da parede. Katon. Gakaki no Jutsu uma torrente de fogo foi em direção a Deidara e caiu sobre ele, para a surpresa de todos e gritos de algumas pessoas. Itachi pareceu um pouco surpreso, mas quando o fogo desapareceu, ele e todos ficaram com os olhos arregalados quando viram Deidara começar a derreter. Um clone, Itachi pensou antes de repente, ouvir alguém correndo por baixo dele. Ele olhou para baixo e viu pequenas aranhas feitas de argila caminhando em sua direção. Parece que você caiu na armadilha, disse Deidara aparecendo a uma distância atrás dele e fez um sinal de mão. Katsu. Quando essa palavra foi proferida, as aranhas se iluminaram e, para surpresa de todos, explodiram. Itachi, Anko gritou tendo visto sua amiga no centro da explosão, embora Naruto continuasse parecendo calmo. Ela e muitos outros ficaram aliviados quando viram que um tronco estava agora onde Itachi estava. Nada mal, Itachi disse agora aparecendo atrás de Deidara com uma kunai na nuca dele. Quando você fez o clone? Perguntou um curioso Itachi. Vejo que os Uchiha fazem jus ao seu nome. Eu ficaria desapontado se você não fizesse isso, Deidara disse sarcástico. E para responder a pergunta, quando o muro de terra foi erguido? Respondeu Deidara. Mas vocês, Uchiha, realmente deveriam prestar mais atenção no que tem atrás de vocês, Deidara gritou enquanto Itachi olhava para trás e via mais aranhas de argila aparecendo e pulando em sua direção, tentando se agarrar a ele. Itachi pulou alto em direção ao topo do muro. Katon. Reika no Jutsu.
Uma cabeça gigante de dragão voou em direção à argila, queimando e derretendo a maioria das aranhas. Quando as aranhas desapareceram, Itachi ficou surpreso ao ver corujas feitas de argila agora voando em sua direção. Franzindo a testa, ele fez um novo conjunto de sinais de mão. Raiton, Raikou Senbon no Jutsu, uma série de senbons feitos de relâmpagos se formaram na frente dele e ele os jogou em direção às corujas feitas de argila. Desde quando Itachi conhece o Jutsu de relâmpago? Anko perguntou, já que ela não sabia que ele conhecia algum jutsu de raio, já que ele era basicamente baseado em fogo, assim como ela. Deve ter aprendido isso durante o treinamento, respondeu Naruto. O raio fez com que as senbons atingissem as corujas e todas elas caíram. Quando Itachi olhou para Deidara, viu um sorriso estampado em seu rosto. Você está dentro do alcance, disse Deidara enquanto pelo canto do olho Itachi notou um pequeno pássaro de argila aparecer. Seus olhos se arregalaram e ele pulou para trás o máximo que pôde, mas percebeu que estava perto demais. Deidara parecia vitorioso enquanto as línguas em suas mãos balançavam em todas as direções. Agora você sabe que a arte é uma explosão. O pássaro de argila explodiu bem perto de Itachi, causando uma pequena onda de choque que atingiu a arena e jogou um casal para longe. As paredes que estavam perto dele agora tinham um grande recuo e rachaduras. Saindo da nuvem de fumaça, Itachi pulou para fora com todos os membros ainda intactos, mas tinha queimaduras na mão direita e na perna, junto com um pouco de sangue escorrendo pelo lado direito do rosto. No entanto, assim que ele pousou, uma centopeia feita de argila saiu do chão e se enrolou ao redor. Ele segurou firme enquanto Deidara aparecia na frente dele com um sorriso no rosto enquanto erguia o sinal de mão para as explosões. Alguma última palavra, Uchiha? Eu odiaria fazer bagunça, disse Deidara. Ele esperou Itachi dizer algo, mas em vez disso Itachi não disse nenhuma palavra, mas tinha um pequeno sorriso no rosto. O sorriso sozinho fez a raiva ferver dentro de Deidara, imaginando que Itachi tinha para sorrir. Ele estava prestes a perguntar do que ele estava sorrindo, mas assim que ele chegou perto de Itachi, Uchiha de repente desapareceu em um bando de corvos. Eu não faria esse sinal de mão se fosse você, a voz de Itachi disse antes que Deidara de repente sentisse algo se agarrando a ele. Ele olhou para baixo e ficou chocado ao ver que a centopeia de argila está enrolada nele em vez de Itachi. O quê? Eu não entendo, ele disse quando Itachi apareceu na frente dele sem mais ferimentos e ele notou que os olhos Sharingan de Itachi estavam girando. Um genjutsu? Você me colocou em um genjutsu. Quando você o colocou? No momento em que você olhou nos meus olhos pela primeira vez no começo da partida, ele disse enquanto tudo ao redor de repente se quebrou como vidro, revelando a verdadeira audiência que parecia um pouco surpresa. Havia um clã Uchiha sorridente, assim como Naruto e Anko sorridentes, todos olhando para ele. Pakura caminhou até os dois garotos, impressionada com o controle que Itachi teve durante toda a partida. O vencedor é Itachi Uchiha de Konoha. Muitos aplaudiram o Uchiha enquanto Deidara lentamente fazia seu caminho pelo campo com a cabeça baixa, ele nunca se sentiu tão humilhado antes. Ele viu Tsuchikage balançando a cabeça enquanto seus parceiros de Iva lhe davam alguma simpatia. Embora ele olhasse para Itachi com olhos cheios de ódio, silenciosamente jurando que faria Itachi pagar. Esse é meu garoto. Esse é meu Itachi-kun, Mikoto gritou enquanto Sasuke e Ria se juntavam a ela enquanto Fugaku tentava repreender sua esposa por não agir corretamente, mas ela apenas o dispensou. Itachi saiu do campo um pouco vermelho, pois sua mãe estava gritando quão bem seu garotinho se saiu. Ele viu os sorrisos nos rostos de seus companheiros de equipe. Muito bom, Sr. Uchiha, vencendo com o Genjutsu. Que Uchiha da sua parte, disse Anko dando um tapinha em seu ombro. Embora seja melhor agora, vai ser preciso mais do que um Genjutsu para me derrubar, disse ela. Eu não esperaria nada menos, Anko, ele respondeu quando a próxima partida foi anunciada e eles assistiram enquanto os outros Shinobi Kumo e a garota Iva entravam em campo. Então, quem você acha que vai ganhar essa? Perguntou Anko enquanto todos observavam os dois oponentes.
A garota, Naruto disse recebendo olhares de seus dois companheiros de equipe. Ela é forte, eu sei disso. Ela é neta do Tsuchikage, portanto, sem dúvida, ele terá uma mão em seu treinamento. Embora, ao contrário de Deidara, eu não ache que um genjutsu será suficiente para derrotá-la. Ele não sabia o quanto estava certo. A partida não durou muito. O ninja de Kumo havia lutado como um estudante de academia enquanto Kurotsuchi permaneceu calma. Ela rapidamente rebateu os golpes desajustados com seu taijutsu, que era reconhecido como o estilo de rock que os shinobi de Iva eram conhecidos por usar. Ela então usou alguns jutsus de terra de classificação C e B que rapidamente acabaram com qualquer chance do ninja de Kumo vencer. Ela o prendeu na terra antes de nocauteá-lo com socos rápidos e poderosos. Quando acabou, Kurotsuchi estava lá com um sorriso vitorioso no rosto, mal arranhado, enquanto o ninja de Kumo estava frio e ensanguentado no chão. Pakura rapidamente finalizou a luta. Kurotsuchi caminhou orgulhosamente de volta para a caixa dos finalistas. Ela olhou brevemente para Naruto e deu a ele um olhar como se dissesse para ele tentar vencer aquilo. Ah, está acontecendo, Naruto pensou sorrindo antes de ouvir seu nome sendo chamado junto com os outros dois com quem ele teria que lutar. Quando ele, Akatsuki e Se entraram em campo, todos receberam uma salva de palmas de suas respectivas aldeias. Tsunade, Shizune e Hiruzen comemoraram, Tsunade sendo a mais barulhenta, dizendo a Naruto para chutar algumas bundas. Enquanto estavam em Konoha Mito, Eiji e Mina comemoravam e bateram palmas quando viram seu irmão mais velho na tela grande. Kushina bateu palmas levemente, sorrindo enquanto assistia à partida de Naruto. Na caixa dos Kage, todos os Kage e guarda-costas olharam curiosamente para Naruto, sem dúvida querendo ver se ele era parecido com seus pais e ver o quão poderoso ele era. Eles tinham visto em primeira mão como seus dois companheiros de equipe lutaram. Agora, porém, era hora de Naruto brilhar. Os três estavam em uma formação triangular e Pakura estava do lado de fora do triângulo. Enquanto ele estava ali, ele viu Akatsuki e se entreolharem e assentirem antes de se virarem para ele. Naruto, vendo a ação interiormente, chegou. Embora por fora ele tivesse ficado perfeitamente calmo, se preparando para o que estava por vir. Ele colocou sua mão atrás das costas e sorrateiramente fez um sinal de mão. Apenas Hiruzen e Tsunade viram interiormente e sorriram. Hajime, Pakura gritou e quase imediatamente Akatsuki e se viraram para ele e atacaram. Naruto os observou vindo em sua direção e sentiu o chakra deles e seus movimentos. Akatsuki se preparou para socá-lo de cima enquanto Se o socava de baixo. Quando eles se conectaram, para a surpresa de todos, Naruto havia desaparecido. Kage Bushins. Todos os shinobi pensaram quando viram isso enquanto Minato, que estava observando atentamente, arregalou os olhos um pouco. Naruto conhece os clones das sombras. Imagino para onde ele foi, disse Akatsuki colocando o dedo nos lábios e coçando a cabeça. Se tentou se aproximar, mas antes que pudesse, um par de braços saiu do chão e o derrubou no chão. Doton, Shinshu Sanshu no Jutsu, Naruto sussurrou enquanto se era puxado para baixo até que apenas sua cabeça permanecesse para fora. Quando Naruto saiu do chão, Akatsuki olhou para ele e o atacou com Taijutsu. Enquanto ele lançava seus golpes, Naruto viu que suas suspeitas sobre ele estavam certas. Akatsuki estava se concentrando mais no poder e sua velocidade não era tão grande. O que significa que Naruto estava facilmente se esquivando de todos os chutes e golpes, bem como acertando alguns golpes em Akatsuki. Ele se concentrou no lado onde seu rim estaria, e agradeceu mentalmente a Shizune pelas aulas de anatomia. Akatsuki grunhiu enquanto Naruto empurrava o grande genin para longe, enquanto Se conseguia se desenterrar. Se fez alguns sinais de mão e gritou Raikon. Dendonder e pequenas ondas de relâmpagos dispararam de Se e foram em direção a Naruto. Naruto os viu e fez seus próprios selos de mão. Doton, Tsushino e Yaei. O chão ao redor dele se elevou e o lançou no ar, o desviando das ondas de relâmpagos. Ao fazer isso, Akatsuki saltou para trás antes de bombear chakra em seus pés e avançar em direção a Naruto em grande velocidade. Doton, Gremnut.
Aglomerados de pedras se formaram ao redor das mãos de Akatsuki e aumentaram suas capacidades físicas. Ele balançou para baixo em Naruto, que pulou para longe e pousou na lateral de uma das paredes. O local em que ele estava foi reduzido a escombros pelo ninja de Iva. Naruto pulou da parede e caiu de volta no chão. Sei e Akatsuki apareceram na frente dele. Ambos foram para a frente e o envolveram em taijutsu, fazendo o melhor que podiam para mais uma vez tentar acertá-lo. Mas, novamente, a velocidade de Naruto era maior que a de ambos e ele estava se esquivando deles graciosamente quase sem esforço. Além disso, não ajudou que Akatsuki e Se continuassem se esbarrando. Pare de atrapalhar, idiota de Iva. Estou tentando, Sr. Kumo. Vocês dois não formam uma dupla muito boa, vocês sabem disso. Naruto disse antes de dar um chute forte em Se que o jogou a alguns metros de distância enquanto Akatsuki levou um chute na cara e depois uma joelhada no rosto que o fez cambalear para trás. Ele sentiu um estalo, então Naruto pode ter quebrado o nariz gigante de Akatsuki. Suiton. Tepoudal, ele disse enquanto torrões de água disparavam em direção a Se e Akatsuki. Alguns dos tiros de água atingiram a dupla quando os dois bateram um no outro e tropeçaram um pouco. Em retaliação, eles jogaram kunai e shuriken em direção a Naruto. Em vez de pular para fora do caminho, Naruto ficou lá calmamente antes de rapidamente puxar o Shuzui e desviar todos eles com a lâmina negra. Quando ele fez isso, muitos na plateia, civis e shinobi, ficaram maravilhados com a lâmina. Aqueles na caixa Kage olharam para ela com curiosidade, até mesmo Minato. Ele só tinha visto a espada em seu estado embainhado, nunca realmente retirada antes. Esta foi a primeira vez que ele e muitos outros viram uma lâmina negra. Muitos dos shinobi de outras aldeias lamberam os lábios com o pensamento de ter a espada, mas congelaram quando um forte ki os atingiu. Todos viram que era Tsunade que estava olhando para aqueles que ela sabia que tinham esses pensamentos de roubo. Em Konoha, Kushina também olhou para ela com os olhos arregalados. Por que eu nunca vi essa lâmina antes? Certamente eu teria notado essa espada em casa, não é? Um pouco injusto, não é? Que vocês dois se unam contra mim. Naruto falou tirando os dois da surpresa, pois estava curioso para saber o motivo de eles terem se unido. Não importa. Você é filho do Flash e a maioria odeia sua própria existência. Como odeia sua mãe e Iva odeia seu pai. Portanto, ambos odeiam você profundamente, disse-se de seus lugares na caixa dos Kages e em Konoha. Minato e Kushina franziram a testa, enquanto muitos dos shinobi da folha balançavam as mãos e argumentavam que não deixariam nada acontecer a nenhum de seus shinobi. Bem, se é esse o caso, então acho que devo começar a levar isso a sério, hein? Ele disse, surpreendendo a maioria que estava ouvindo. Naruto deu um sorriso enquanto agarrava o Shuzui que estava de volta na bainha. Você sabe que minha Baa-chan sempre disse que eu tenho a sorte do diabo, já que ela é uma droga no quesito sorte, ele disse, fazendo Tsunade sacudir o punho para ele do meio da multidão, fazendo algumas pessoas rirem. Então acho que posso acabar com isso logo, já que ver vocês dois se atrapalhando deixa um pouco a desejar, ele disse, pensando posso acabar com isso com um movimento. Acho que é hora de finalmente usá-lo. Seus dedos traçaram ao longo do punho de sua lâmina embainhada. Você acha? Bem, eu vou te mostrar, se declarou esquecendo-se do trabalho em equipe com Akatsuki. Em suas mãos, 8 kunai apareceram com bombas de papel enroladas ao redor delas enquanto ele se preparava para jogá-las. Ao lado dele, Akatsuki fez sinais de mão antes de bater no chão. Dokton. Gremo no Jutsu. Uma grande mão saiu do chão, e na frente dele, um corpo de pedra de uma pessoa 3 vezes maior que uma pessoa normal apareceu e deu um rugido alto. Impressionante. Agora é a minha vez, disse Naruto antes de colocar a mão no punho de Shuzui e fechar os olhos, para a surpresa de muitos. Naruto esperou pelo momento certo enquanto sentia o chakra de seus oponentes e sentiu que um estava bravo e o outro estava estranhamente curioso e até meio feliz. Ele empurrou o chakra para os pés, se preparando para correr e fazer isso em grande velocidade. Lá vai ele, disse Hiruzen, alertando as pessoas ao seu redor que agora estavam observando atentamente o que aconteceria.
Eu vou te mostrar, se declarou enquanto jogava a kunai de papel bomba em direção a Naruto, que ainda estava parado. Akatsuki também enviou seu golem para frente com sua mão estendida. Naruto esperou e esperou pelo momento certo, enquanto os ataques se aproximavam, e ouviu algumas pessoas lhe dizendo para sair do caminho. Assim que se aproximaram o suficiente, seus olhos se abriram e ele saiu do seu lugar em grande velocidade. Tudo aconteceu em um borrão. Naruto estava parado em um ponto, e então no próximo segundo ele estava atrás de Akatsuki e muitos ficaram surpresos ao ver onde Naruto de repente estava com sua espada estendida. Tudo que eles ouviram por aqueles poucos segundos foi o que soou como um chicote de vento. Eles não tinham ideia de que era Naruto quem estava balançando sua lâmina. Aqueles do nível Jonin e acima viram Naruto se mover, e eles estavam olhando para Naruto em um estado de choque e surpresa, nenhum deles percebendo que um Genin e um Chunin em potencial poderia se mover tão rápido em sua idade. A kunai errou o alvo e foi para o outro lado do campo, sem machucar ninguém, enquanto o golem e os competidores ficaram parados ali. Lentamente Naruto começou a guardar sua lâmina de volta na bainha. O campo inteiro ficou completamente quieto enquanto ouviam murmurar sua técnica. Itri, ai, xixi-son-son. Ele então embainhou completamente a lâmina, fazendo o som de tilintar ecoar pela arena. Quando ele fez isso, todos assistiram enquanto o golem de repente caiu em pedaços e Akatsuki tiveram sangue jorrando de seus peitos quando eles de repente caíram no chão. Ninguém se moveu, pois todos estavam com os olhos arregalados enquanto Hiruzen, Tsunade, Shizune, Mikoto e Tachiyako estavam ali com grandes sorrisos nos rostos. Pakura, que estava de lado, se sacudiu para sair do seu torpor e sorriu um pouco antes de levantar a mão. O vencedor da partida é Naruto Uzumaki Namikaze. Assim que ela disse seu nome, o lado da plateia de Konoha explodiu em aplausos. Enquanto se levantavam e gritavam seu nome, batiam palmas. Esse é o meu Naruto-chan, Tsunade gritou enquanto Shizune aplaudia entusiasticamente. Esse é meu aluno, gritou Mikoto enquanto ela e seus filhos também torciam por ele. De volta a Konoha, Mito, Eiji e Mina estavam todos de pé, torcendo alto pelo irmão mais velho, embora Mina estivesse mais para bater palmas e chutar as pernas na frente dela. Enquanto todos aplaudiam, apenas duas pessoas não aplaudiram. Não porque não estivessem impressionadas, mas porque ficaram chocadas com o que viram. Tanto Minato quanto Kushina olharam para o filho com um pensamento em mente. Naruto-chan. Como ou quando você ficou tão forte? E sim, eu vou acabar por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Bom, é isso, até o próximo vídeo. I guess, sure. What I said was, I love you, Naruto. What's going on?